Desde a década de 70, mais ou menos, as cores elas foram introduzidas na fotografia. Só que existe alguma coisa muito poderosa, muito atemporal na fotografia preto e branco, e por isso que ela é usada até hoje. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre por que a fotografia preto e branco ela é usada até hoje, por que ela é tão poderosa e como tu pode fazer para tirar as melhores fotografias preto e branco que tu já fez na tua vida. Então, vamos lá. Fala galera do Jornada da Foto, aqui quem fala é Felipe Calil, criador do canal e também criador do Método 20 de fotografia, aonde eu te ensino a fazer as melhores fotos da tua vida. Então, se tu gostar do conteúdo, depois dá uma olhada no link aqui da descrição, ele vai te levar para a página do Método 20. Agora, vamos lá pro conteúdo. Bom, como a gente já falou ali no começo do vídeo, a gente tem fotografia colorida desde a década de 70, mas por que a gente continua ainda fotografando em preto e branco? Por que ainda é um estilo de fotografia largamente utilizado e por todos os tipos de fotógrafos, seja fotógrafos de rua, seja fotógrafos de paisagem, seja fotógrafos de retratos, de arquitetura, enfim, a foto preto e branco ela é muito utilizada e ela vai muito bem com todos os tipos de fotografia. E um dos grandes motivos é que ela nunca sai de moda, porque a gente tem muito mais tempo de fotografia preto e branco, ao contrário, as cores elas acabam criando uma data, vamos dizer assim, na tua fotografia, porque dependendo do tipo de edição que tu faz, dependendo do tipo de coloração, se tu satura mais alguma cor ou tu usa uma cor mais clara ou mais escura, isso tem muito a ver, claro, com o teu estilo, mas também com a época. E nem nos primórdios do Instagram, todo mundo deixava as fotos bem esmaecidas, elas tinham um pouco contraste, o pessoal dessaturava bastante as cores. Hoje tá tomando um outro rumo, mas ainda assim a gente vê que ano após ano tem uma certa tendência assim essas cores. E isso não acontece na fotografia preto e branco, certo? Porque a gente está removendo primeiro essa data de coloração, certo? Então se a gente pegar fotografias da década de 70, a gente consegue mais ou menos identificar que é da década de 70 ou da década de 80 também, tem os seus as suas características, ou seja, cada década, cada 2, 3, 4, 5 anos, essas cores elas criam uma tendência, muita gente fotografa e edita dessa maneira e depois ela vai se renovando e vai se ajustando, mas a tua foto, se tu pegar uma foto tua antiga de 5, 10, 15 anos atrás, tu pode ver que mesmo tu não sabendo exatamente de que década é essa cor aqui, tu sabe que ela não é uma foto atual, tu sabe que ela é uma foto mais antiga. E por conta disso que muita gente fotografa em preto e branco, por ser um estilo atemporal, certo? A gente fotografa desde sempre em preto e branco, desde os primórdios da fotografia lá, mais de 100 anos atrás, e hoje também a gente continua fazendo isso. Então, primeiro motivo de se fotografar em preto e branco é essa atemporalidade, né? É saber que a tua foto ela não vai ficar datada. Se tu pegar uma foto da década de 50 e uma foto de hoje, tu vai ver que elas não têm grandes diferenças assim. Claro, a gente tem um pouco mais de tecnologia, a gente tem um pouco mais de facilidade de editar as fotos hoje em dia, mas elas não são tão diferentes assim. Outro motivo da gente fotografar em preto e branco é que as cores, muitas vezes, tá? Elas podem atrapalhar um pouco na nossa fotografia. Sim, as cores, por incrível que pareça, elas às vezes atrapalham, tá? E é claro, existem fotografias que o foco principal é só a cor, né? Tem gente que fotografa só com a cor em mente, mas não é esse o exemplo que eu quero dar. O exemplo que eu quero dar é que tu tem um objeto normal, tu tem um retrato, tu tem uma paisagem, tu tem, enfim, qualquer coisa na tua frente e tu quer focar principalmente nesse objeto, tu quer focar na textura desse objeto, tu quer focar nas linhas que esse objeto tem, tu quer focar na luz que está acontecendo, né? Esse jogo de luz e sombra, tudo isso aí, quando a gente tem cor, acaba ficando meio que em segundo plano e o pessoal dá muita atenção para as cores. Mas quando a gente remove a cor, tudo isso aí que a gente falou de textura, de iluminação, de linhas, de formas, isso vem à tona, isso mostra mais na foto, acaba aparecendo mais na fotografia preto e branco. Então esse é um dos grandes motivos também que faz muita gente fotografar nesse estilo, certo? Pessoal que fotografa retrato e quer destacar
o olhar da pessoa, quer destacar a expressão, ou quer destacar a forma dessa pessoa. Paisagem, a mesma coisa. Tu quer destacar as linhas que a natureza faz, tu quer destacar a iluminação daquele momento, né? E o que não falta é fotógrafo de exemplo para a gente mostrar aí. Tem o próprio Sebastião Salgado, né? Que a gente fala tanto nele. Todo o trabalho dele é em preto e branco. Fotógrafos de paisagem, eu gosto muito do Michael Kena, em uma abordagem um pouco mais minimalista para fotografia de paisagem, mas também só fotografa em preto e branco. Enfim, tem muitos fotógrafos. O Platon é um fotógrafo grego que faz também fotografias coloridas, mas muita coisa do trabalho dele, pelo menos as fotos mais famosas, são feitas em preto e branco. E esses fotógrafos, eles já falaram abertamente que o motivo deles usarem o preto e branco são todas essas razões que a gente acabou de falar aqui. Então tu deve estar se perguntando, né? Tá, então é só eu tirar a cor da foto, né? De todas as fotos que eu for fazer e tá resolvido. Minha foto vai ficar boa só por ter tirado a cor. E não é bem assim. Tem algumas coisas que a gente precisa prestar atenção antes de dizer assim, não, essa foto ela vai ser em preto e branco. E vamos pensar o seguinte, né? Tudo isso que a gente falou, textura, forma, iluminação, o contexto que está acontecendo, né? O objeto que tu está fotografando. Eu te pergunto o seguinte, a cor, ela está me ajudando ou está atrapalhando, né? Se ela estiver atrapalhando, tirando a atenção desses elementos que a gente falou, então talvez seja uma boa ideia tu fotografar em preto e branco. Mas também a gente tem que ter algum cuidado, certo? Tem muito a ver com a iluminação na fotografia, tá? A foto preto e branco, por conta de não ter coloração, ela precisa ter alguma coisa a mais. Então, essa coisa a mais é o contraste, tá? Existem muitas fotos preto e branco com baixo contraste, mas elas acabam chamando pouca atenção, elas são fotos muito calmas, muito tranquilas, que também pode ser algo que tu esteja buscando, mas a grande maioria das fotos preto e branco, elas têm um quê a mais, elas têm um pouquinho a mais de contraste na nossa fotografia, certo? Então tu prestar atenção no jogo de luz e sombra, ver se tu tem partes claras e partes escuras na fotografia, e caso tu não tenha, né, a gente sempre pode ir lá no Lightroom ou no Photoshop ou qualquer editor e dar uma carregadinha mais nos brancos, escurecer um pouquinho mais os pretos, aumentar o contraste, tudo isso aí é válido na hora da gente, quando a gente está pensando em fazer o preto e branco, né? E outra dica que eu dou quando usar fotografias preto e branco é em dias nublados, porque dias nublados, normalmente as cores elas não ficam tão vivas, elas não ficam tão intensas, e a tua foto pode ficar um pouco sem graça por conta disso, tá? Então eu faço isso nas minhas fotos, tá? Dependendo do tipo de cor que eu recebo nas fotos, eu tiro essas cores, né? Porque elas vão estar mais me atrapalhando do que ajudando. Então, quando tá um dia nublado, eu acabo fotografando praticamente tudo em preto e branco, ou a iluminação não tá legal, eu fotografo em preto e branco. Também, quando eu fotografo fora da Golden Hour, mais no meio da manhã, mais ao meio-dia, são horários bons da gente experimentar a fotografia preto e branco, porque são horários que a gente vai ter o máximo de contraste e a cor ela não tá tão legal assim quanto no começo do dia e no fim de tarde, certo? Então a gente experimentar com preto e branco nessas horas do dia, a gente consegue fotografar o dia inteiro e ainda ter fotos interessantes e contrastadas desde as 10 da manhã até as 4 da tarde, tranquilamente. E caso isso não seja o suficiente para tu tentar em preto e branco, pensa da seguinte forma: quando tu vai fotografar um retrato, pensa nas expressões da pessoa, pensa na textura da pele, se é uma textura mais enrugada, se é uma textura mais lisa, pensa nas expressões que a pessoa vai fazer. Caso seja isso que tu queira retratar na tua fotografia, tira a cor, faz o teste, certo? Em paisagens, a mesma coisa, quando tu quer acentuar alguma forma da paisagem, seja algum contorno, seja algum objeto ou alguma textura, né? Paisagem a gente tem muita textura, textura de pedras, textura de grama, textura das próprias nuvens, textura da água, né? Se é aquela água bem calminha ou aquela água com mais força, né? Uma água de cachoeira, uma água de mar. Tudo isso aí, quando a gente vai fotografar paisagem, a gente está observando, está atento. E às vezes, tu fotografar em preto e branco, tu vai acentuar essas texturas e esse jogo de luz e sombras. E vamos mais um exemplo aqui, fotografias de arquitetura, quando a gente tem muitas linhas, muitas formas que chamem muito mais atenção,
certo? Ou até a própria textura do prédio tem algum acabamento diferente, enfim, pode ser qualquer coisa que tu queira chamar mais atenção do que a própria cor daquele objeto que você esteja fotografando. Então agora que a gente já decidiu fotografar em preto e branco, e a beleza de hoje em dia é que a gente consegue fotografar na câmera digital em cor e depois, quando for levar para o computador, a gente consegue tirar essa cor, certo? Existem várias maneiras da gente fazer isso. Uma delas é só pegar a saturação e botar para zero, tu vai ter a tua cor toda em cinza, né? A tua foto toda cinza, em escalas de cinza, ou o próprio conversor, ele vai ter ali um botãozinho que tu vai quero transformar para preto e branco, e aí ele vai lá e tira as cores da foto, tá? Tudo isso aí é válido, funciona, chega no mesmo resultado, mas a gente tem que ter um pouco de cuidado na edição, justamente para acentuar esses contrastes, né? Se a tua foto ela tá com um pouco contraste, então aumenta um pouquinho, deixa os brancos um pouquinho mais claros, deixa os pretos um pouquinho mais escuros. Tu pode utilizar os próprios sliders lá do Photoshop, do Lightroom, ou a curva de tons. A gente já tem vídeo aqui falando sobre como editar a foto, tanto em preto e branco quanto em colorido, te mostrando em detalhes a curva de tons também, como que tu pode usar. Mas experimentar, né, a tua foto tanto, faz duas versões, uma versão colorida e uma versão preto e branco, que aí tu consegue ver qual que fica mais potente, né? Qual que chama mais atenção, né? Eu normalmente faço isso quando eu tô na dúvida, eu faço uma edição da foto colorida, né? Como se eu fosse mostrar como eu tirei ela, e outra preto e branco. Essas três fotos atrás de mim, eu tenho as duas versões, a colorida e a preto e branco. Normalmente eu acabo optando pela preto e branco. E é claro, tudo isso é uma questão de prática, não é só porque tu vai clicar no botão de preto e branco que a tua foto ela vai ficar instantaneamente melhor. Tu tem que apurar um pouco o teu olhar. A dica que eu dou é pesquisar fotógrafos que utilizem só o preto e branco no trabalho deles, dá uma olhada, ver onde ele manteve a textura, ver a quantidade de contraste que ele usa, ver se as sombras dele são bem escuras ou se a sombra dele tem um pouco mais de detalhe, ver se os realces são bem claros ou ele mantém um pouquinho de detalhe, ver a composição, ver a iluminação. Tudo isso aí ao longo do tempo, né, de tu absorver essas fotos e analisar, tu vai conseguir colocar isso quase que de uma forma automática na hora que tu vai fotografar e tu vai editar, tu já vai estar pensando nisso. Depois de consumir essas fotos, tu vai meio que armazenando aqui essas informações, e depois, na hora de fotografar, tu não vai estar nem pensando, tu vai estar simplesmente fotografando e já imaginando até o resultado final dessa fotografia, certo? Tu tem uma cena na tua frente e aí tu já olha, essa aqui vai ficar melhor em preto e branco, eu vou editar dessa maneira, então tu já tem quase todo o resultado antes mesmo de fotografar. E aí depois é levar para o computador, fazer a edição, certo? Ajustar a textura, ajustar nitidez, ajustar os realces, ajustar a iluminação também de uma forma mais localizada. A gente tem vários vídeos aqui falando disso, sobre como que tu pode fazer da melhor forma possível. Tá? E caso tu queira aprender mais profundamente sobre o preto e branco, tu quer realmente masterizar ele, eu te mostro como tu pode fazer isso dentro do método 20. Eu te mostro exatamente como os profissionais, esses famosos, eles fazem na fotografia deles, certo? E não só a fotografia preto e branco, eu vou te ensinar todos os estilos de fotografia, seja colorida, seja preto e branco, seja paisagem, seja retratos. Tudo isso aí tá dentro do método 20, tá? Então dá uma olhada no link aqui da descrição, ele vai te levar lá para a página do método 20. Por hora, valeu por ter ficado até aqui, um grande abraço e tchau!